No vídeo de hoje falaremos de prazos. Todos nós sabemos que os processos judiciais são pautados em prazos para todos os profissionais que atuam nesse processo. Como peritos judiciais, nós devemos conhecer quais são esses prazos, porque também deveremos respeitá-los. Meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, idealizador do programa A Rota de Peritos, que capacita profissionais de diversas modalidades para atuarem como peritos judiciais. Convido vocês que desejam aprender um pouco mais a respeito desse assunto, que queiram conhecer o programa A Rota de Peritos, que cliquem no link que eu vou deixar na descrição abaixo, ou que cliquem no link da bio, que vocês terão informações a respeito. Então vamos agora falar a respeito do nosso tema, prazos dentro dos processos judiciais. O perito judicial, ele não inicia a sua atividade no processo judicial no início do processo. O perito judicial, ele entra no processo judicial quando já foi dado início ao processo, já houve aí a notificação do réu também, o processo prosseguiu e chegou num dado momento que o juiz precisa de um auxiliar de justiça para falar de um assunto que não é do seu domínio. Então o juiz precisa nomear um profissional que entenda daquele assunto em pauta para que ele possa analisar tecnicamente o objeto em questão, elaborar um laudo pericial e, diante da conclusão do laudo pericial, o juiz irá fazer suas considerações e proferir a sentença. Então, quando nós, peritos judiciais, entramos no processo, esse processo já prosseguiu e nós entramos numa determinada fase. Quando nós somos nomeados peritos judiciais, nós recebemos uma notificação e nós temos um prazo de 5 dias para nos manifestarmos a respeito da aceitação da nomeação e também para estimarmos honorários. Nessa ocasião, as partes também tomarão conhecimento da nomeação do perito e elas possuem um prazo de 15 dias para se manifestarem quanto à suspeição do perito, ou seja, se elas acham que o perito é suspeito, elas têm 15 dias de prazo para se manifestarem a respeito. Nesse período de 15 dias, elas têm também que apresentar os quesitos e também, dentro desse período, elas têm que nomear os seus respectivos assistentes técnicos. Então nós temos aí, logo após a nomeação do perito, um período de 5 dias para o perito se manifestar quanto à aceitação e um período de 15 dias para as partes se manifestarem quanto a esses 3 itens que eu comentei. Esses prazos, tanto do perito quanto das partes, vão correr concomitantemente, ou seja, vai dar início a contagem do prazo para o perito e também para as partes. Então aí nós já temos 15 dias. Depois desse período, as partes terão 5 dias para poderem analisar a cobrança de honorários do perito, se elas estão de acordo com os honorários que foram fixados pelo perito. Se elas não se manifestarem em relação aos honorários fixados pelo perito, o juiz vai arbitrar o honorário. Ele vai ou aceitar o que o perito sugeriu, ou ele vai arbitrar um valor para que o perito receba no final. Então nós temos aí esse prazo de 15 dias iniciais, depois nós temos esse prazo de 5 dias para as partes se pronunciarem a respeito dos honorários. Após a definição dos honorários, o perito precisa agendar a perícia. E isso também tem um prazo. O prazo para agendamento da perícia é de 5 dias. Eu não costumo agendar a perícia no prazo de 5 dias, porque eu acho que é um prazo demasiadamente curto. A tendência de alguma das partes não tomar conhecimento do agendamento e disso ocorrer num problema futuro, até mesmo de questionamento do agendamento, solicitação de reagendamento, é muito grande. Então eu normalmente coloco um prazo de 15 dias para agendamento. Mas vamos considerar o prazo estabelecido na lei, que são 5 dias. Então você vai somar mais 5 dias aí nesse prazo. Depois de agendada a perícia, nós temos o prazo para atender, para elaborar o nosso laudo pericial. Nem todos os juízes determinam inicialmente um prazo para que o perito elabore o seu laudo pericial,
Mas, a rigor, perante a lei, o juiz tem que, ao nomear o perito, também já determinar o prazo. Então, vamos determinar aqui um prazo de 30 dias, que normalmente os juízes nos concedem um prazo de 30 dias para a elaboração do laudo. Então, vamos somar agora esses 30 dias. Quando o perito elaborar o laudo e protocolar, as partes tomarão conhecimento do laudo, as partes terão 15 dias para se manifestarem quanto ao laudo pericial, eventualmente fazerem alguma crítica em relação ao laudo pericial. Elas têm direito, perante a lei, a 15 dias de prazo para fazê-los. Quando as partes fazem algum tipo de questionamento ao laudo pericial, o que é muito comum, o perito, por sua vez, vai ser solicitado a prestar esclarecimentos. O magistrado vai pedir para que o perito preste esclarecimentos acerca dos assuntos colocados nos questionamentos. E o perito também terá 15 dias para se manifestar a respeito desses esclarecimentos. Se nós somarmos todos esses prazos que são concedidos, nós temos 95 dias. Quando nós falamos de prazo dentro do processo judicial, nós falamos de prazos contados em dias úteis, não dias corridos. Isso é estabelecido no Código de Processo Civil, isso é lei, e vale para todos, vale para o perito, vale para os advogados, vale para todos. Então, são dias úteis. Nós só excluímos, então, os feriados e os fins de semana. Entende-se que o restante dos dias são dias úteis. Então, nós contamos aí um prazo mínimo de 95 dias para que o processo ande, e depois disso, é claro, o juiz vai proferir a sentença, e depois que o juiz proferir a sentença, nós temos ainda que fazer a cobrança dos honorários, e esses honorários têm que ser liberados, o que leva alguns dias também. Então, vamos utilizar esse número calculado aí de dias, de 95 dias, que seria um número mínimo, 95 dias, porque nós estamos contando com uma sequência de prazos cumpridos à risca. Mas, se porventura entrarem petições intermediárias no processo ou algum tipo de questionamento, esses prazos tendem a se dilatar. Se o judiciário tiver algum tipo de problema ou excesso de demanda, esse prazo também tende a se dilatar. Então, nada funciona como um relógio. A tendência é que esse prazo se dilate. Mas, na melhor das hipóteses, se todos cumprirem os prazos conforme a lei estabelece, esse período entre a nomeação do perito e a entrega definitiva do laudo, já com os esclarecimentos, nós teremos 95 dias úteis. Se você transformar isso em dias corridos, ou seja, somar a esses dias corridos os finais de semana e os feriados, esses 95 dias se transformarão em aproximadamente 140 dias, ou seja, 38% do ano. 38% de um ano é o período que normalmente tem a duração de um processo judicial, desde a nossa nomeação como peritos até recebermos os honorários. Isso na melhor das hipóteses. Ou seja, o processo judicial, ele tem uma certa lentidão porque requer o cumprimento desses prazos. Isso faz parte do rito processual, dos ritos processuais. Então, independentemente da intenção do juiz ou das partes, do perito, esses prazos necessitam ser cumpridos, eles não podem ser diminuídos. Se você tem um prazo de 5 dias, você não pode, de repente, atender em um dia, porque esse prazo continuará sendo respeitado, os 5 dias. Para as partes se manifestarem a respeito de honorários, tem 15 dias. Por mais que elas se manifestem de pronto, de imediato, há perante a lei, a obrigatoriedade de fazer cumprir o prazo total. Então nós temos aí 95 dias no mínimo para fazermos o encerramento do nosso trabalho e aí cobrarmos nossos honorários. Isso só para vocês terem ideia do prazo necessário para que você comece a sua atuação até você receber. Então não é um prazo curto, mas é um prazo aceitável. O bom que o perito judicial, quando é nomeado e quando ele é liberado para fazer a perícia, os honorários já estão depositados na conta do Poder Judiciário. Então, é um valor que está seguro, você vai receber, você nunca vai deixar de receber os honorários. Mas saiba que não é nada tão rápido.
Então, se você tem alguma necessidade, se você precisa muito do dinheiro, a atividade perito judicial não é uma atividade que você vai receber de imediato. Por isso que eu falo, se você quer atuar como perito judicial, você tem que começar em paralelo. Você não pode largar o trabalho que você está fazendo esperando que na outra semana ou no outro mês você terá rendimentos. Porque até que você tenha uma sequência de casos em andamento e que esse dinheiro entre com uma certa regularidade, isso demanda esse tempo inicial da duração dos casos. Então, isso você tem que ter em mente. A atividade de perito judicial é uma atividade muito bem remunerada, é uma atividade de muito prestígio, uma atividade em que os seus honorários estão resguardados. No entanto, o retorno desses honorários é diferente daquela nota fiscal que você cobra quando você faz um trabalho particular ou uma perícia extrajudicial, que você conclui o seu trabalho, já manda uma nota fiscal para o seu contratante e você já recebe. No judiciário não é assim, justamente porque nós dependemos de prazo e nós temos todos os protocolos que são exigidos pela lei. Quando a gente fala lei, a gente está falando sobre o novo Código de Processo Civil, que foi reformulado em 2015. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês bastante esclarecimento de como funciona, para vocês terem uma noção de tempo e que vocês se preparem para atender da melhor forma, mas sabendo que existe a necessidade de um certo período para que você possa ter creditado em sua conta os seus rendimentos como prestação de serviços de auxiliar de justiça. Tá bom? Eu agradeço a todos pelo prestígio, eu agradeço a todos por participarem das nossas redes sociais, pelos elogios, pelas críticas, pelas sugestões. Convido vocês a se inscreverem no canal se não estiverem inscritos e que vocês procurem conhecer o programa A Rota de Peritos para se capacitarem para as suas nomeações, para as suas futuras nomeações. Vamos estudar juntos. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.